Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então na nossa aula de análise técnica básica. Agora nós vamos estar então falando sobre canais de alta e canais de baixa. Pessoal, é o seguinte, veja que interessante. Como vimos até aqui com a teoria de Dow, ondas de Elliott, suporte, resistência e as LTs, começamos a perceber que o mercado caminha em regiões de preço. E com o passar do tempo, o preço flutua na mesma região diversas vezes. Iremos utilizar as linhas de tendência de alta e de baixa para formar os canais onde os preços trabalham. O interessante é que tudo que vimos até agora se repete. Lembre-se, o gráfico é reflexo de decisões humanas. Todas as decisões são transformadas em gráfico. Os humanos repetem as suas atitudes. Sabendo disso, suas atitudes também são repetidas no mercado financeiro. Logo, são repetidas aqui no gráfico, né? Dito isso, também teremos canais dentro de canais. Haverão canais de alta dentro de um canal de alta e canais de baixa dentro do canal de alta, tá? O contrário também ocorre. E para traçar um canal de forma correta, vamos ao exemplo do canal de alta. Vamos traçar a LTA, seguindo os critérios discutidos aqui anteriormente, e vamos copiar a LTA e projetá-la no próximo topo predominante, formado após o ponto de referência 1. O mesmo vai se aplicar para os canais de baixa e canais dentro de canais, certo? Então vamos lá, aqui é um canal de alta. Primeiro nós traçamos aqui a linha de tendência. Nós pegamos a ponto de referência do ponto 1 e traçamos até o ponto 2. Aí, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos pegar o primeiro topo destacado após o fundo anterior. Então eu tenho aqui um primeiro fundo e depois o primeiro topo destacado após esse fundo aqui, então foi esse daqui. Nós vamos copiar essa linha e arrastá-la para cima, tá? Então assim você está fazendo um canal, certo? E um canal dentro de canal, veja bem. Esse canal aqui, pessoal, perceba o seguinte, ó, aqui eu tenho o índice, o tempo gráfico, aqui eu tenho o ativo, o tempo gráfico e a bolsa, tá? E aqui eu tenho o horário que eu tirei o print, tá? Só para vocês verem, ó. 8h42. O que eu fiz? Eu só aumentei o tempo gráfico, tá certo? Ó, então vamos só voltar aqui para vocês verem, ó. O mesmo ativo, aumentei o tempo gráfico para 4 horas, Nasdaq. E aqui tá a mesma data, tá? Então, por que eu tô falando isso? Para você ver que eu diminuí o zoom e aquele slide que nós vimos anteriormente era só esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, é um canal que no fractal maior, no tempo gráfico maior, ele está dentro de outro canal. E os critérios foram os mesmos. Ponto 1, ponto 2 de referência e o primeiro topo destacado, né, após o fundo anterior aqui, tá certo? E aqui nós já podemos ver que nós temos um canal de baixa dentro desse canal de alta. Eu vou estar pegando esse canal aqui. Aqui eu não consigo copiar essa linha, mas perceba. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Não vou conseguir. Mas perceba o seguinte, que aqui nós temos um canal de baixa dentro de um canal de alta, tá certo? E no próximo slide eu vou estar pegando esse aqui, ó, da frente, tá? Que é um canal de baixa
dentro de um canal de alta. O mesmo se ocorre para o canal de baixa, tá? É a mesma forma. Então, nós temos aqui ó, o mesmo ativo, tempo gráfico de 4 horas, mesma bolsa e a data que eu tirei o print aqui para vocês estar vendo. Tá certo? Os triângulos, vamos falar um pouquinho sobre triângulos agora. Você deve estar se perguntando, né? Qual padrão eu utilizo para saber se haverá uma continuação de tendência? Preciso te falar que nada, absolutamente nada, é certeza no mercado, mas os triângulos são classificados como padrão de continuação de tendência. Aqui você aprenderá 3 tipos de triângulos, tá? Triângulo ascendente, triângulo descendente e triângulo simétrico. Imagine a seguinte situação. O preço começa a subir e de repente chega numa região de resistência. Cai fazendo um fundo mais alto que o anterior, sobe fazendo um topo mais baixo que o topo anterior. Isso vai se repetindo, vai afunilando o preço em uma região com amplitude cada vez menor. Pessoal, a amplitude é a quantidade de pontos ou valor, porcentagem que o preço se desloca, tá? Então ele faz essa amplitude cada vez menor. Assim forma-se o triângulo simétrico. Vamos passar aqui para o gráfico então, só para vocês verem. Eu tenho aqui 3 triângulos, tá? No triângulo simétrico, o preço sobe, cai, perceba que ele vai fazendo esse movimento, ó. Os topos e fundos vão ficando com a amplitude menor e vai se afunilando. O triângulo simétrico, se o preço veio de uma tendência de alta, a probabilidade é que ele continua. Mas nada é certeza, só para lembrar, tá? Porém, se o preço rompe para baixo, a ideia é que o alvo seja essa primeira pernada aqui. Tá certo? Aqui nós temos um triângulo descendente, onde a linha de suporte, o preço não consegue passar daqui para baixo, então os topos vão ficando menores. E o triângulo ascendente é o contrário, encontra uma região de resistência e o fundo, né, vai ficando mais alto, tá certo? Então vamos aqui no gráfico, ó, nós temos aqui, vou mostrar para vocês o ativo, ó. Euro-dólar, gráfico de 4 horas, tá? Do Forex. Então percebam, ó. Ele encontrou uma região de resistência, tá tendo dificuldade, ele veio de uma tendência aqui de alta. Então o preço começou a fazer esse movimento, onde o fundo está mais alto, porém ele não consegue passar daqui. Aí quando rompe, ele faz a primeira ativa, testa de novo a região e vai para cima, tá? Eu tenho aqui um outro ativo, Coca-Cola, gráfico de 1 hora. Aqui listado aqui na B3. Então temos aqui também mais um triângulo. Pessoal, quanto mais perfeito for, melhor é. Porém, para você achar um gráfico perfeito é só em livro, tá? Que você compra, que você estuda, ou aqui na internet. Porque para você encontrar um padrão desse, demanda um pouco de tempo, tá certo? Então aqui um triângulo descendente, o ativo Natura, gráfico de 15 minutos, também na B3. Perceba que os topos estão ficando mais baixos e essa região ele mantém, né? E quando rompe, ele rompe buscando um alvo tamanho desse primeiro movimento aqui, tá? E aqui mais um triângulo simétrico. Aqui é o gráfico da Bovespa, né? Que é o mini índice. Gráfico de 5 minutos. O preço vem afunilando, fazendo topos descendentes e fundos ascendentes.
até que rompe para um dos lados e vai embora. Tá certo? Antes eu quero abrir um parênteses aqui para falar para vocês. Triângulos eu utilizo como consolidação, tá? Eu tiro esse negócio de triângulo para não ficar muita coisa na cabeça. Começou a fazer esse movimento encaixotado aqui, a forma de triângulo, o que seja, para mim é consolidação, tá? Porque o preço trabalha numa área, numa região e não consegue sair, então é mercado consolidado. Então eu aguardo o rompimento para algum dos lados, aguardo um teste de confirmação para poder estar abrindo a operação, beleza? E também é possível um canal após a formação de um triângulo. Você deve se lembrar que eu mencionei que canais é uma das estratégias que mais utilizo. Os canais podem também surgir após uma formação de um triângulo, onde podemos projetar onde será o alvo do preço. Vou usar para você entender, no próximo exemplo, o mesmo triângulo simétrico gráfico do mini índice no período de 5 minutos. Tá? E depois nós vamos estar falando sobre os tempos gráficos. Tá? Veja como é impressionante os sinais que o gráfico nos mostra. Olha só, aqui é aquele gráfico, é o slide passado, daquele triângulo que eu mencionei. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar utilizando ele para fazer um canal a partir de um triângulo, certo? Para a gente estar buscando os nossos alvos. Perceba que essa linha rosa aqui, ela tem a mesma amplitude dessa, ó. E o preço busca o alvo do lado que rompeu. Isso também ocorre, né? Se tivesse rompido para baixo, é o mesmo gráfico. Porém, como o mercado rompeu para cima, mas se tivesse rompido aqui para baixo, o alvo seria mais ou menos aqui, tá? E nós temos também os retângulos. Esse é um padrão muito simples de ser observado no gráfico, mas ao mesmo tempo é o padrão mais perigoso. Não existe técnica 100% para saber o início e o fim de uma consolidação. E é nessa hora que a maioria das pessoas perde dinheiro no mercado. Para relembrar, o mercado tem dois comportamentos, em tendência ou em consolidação, e também tem três movimentos, subindo, caindo ou andando de lado. E é nesse andar de lado que surgem os retângulos. Se o mercado está em uma tendência, seja de alto ou de baixo, encontra um suporte ou uma resistência, pode ser que uma consolidação aconteça. Tá? Precisamos notar os indícios para que possamos tomar a melhor decisão. E a decisão, nesse caso, de entrar ou não na operação. Tá certo? Então, olha só. Isso aqui é o gráfico do ouro. Tá? CFDs em ouro. Pessoal, ele ficou... É o gráfico de 1 hora. Olha quanto tempo esse gráfico ficou encaixotado. O especulador aqui saiu arrebentado de um gráfico desse. Porque, ó, rompeu o fundo, voltou para cima. Rompeu o topo, volta para dentro da caixa de novo. Rompeu o fundo, o mercado passou para cima. E depois caiu. Então é bem complicado o retângulo, tá? Depois que você tiver aí com uns 10 anos de mercado, você vai ficar bom em operar esse tipo de situação. Apesar que com 10 anos de mercado, eu espero que você não precise operar o mercado desse daqui, tá? Porque esse aqui é complicado. Não tem necessidade. Então eu tenho aqui também. Esse aqui é o gráfico do milho. Contrato de milho. Gráfico de 30 minutos. E da B3. Olha só. Se eu estou no gráfico de 30 minutos,
Olha só quantos dias o gráfico consolidado, né? O especulador aqui também deve ter sofrido um pouco se ele não tem experiência. E aqui é o mini dólar, né? Gráfico de 15 minutos. Tá certo? Pessoal, evite consolidação, tá? Não tem necessidade. Pelo menos no início não. Depois que você estiver bem, você opera esse tipo de gráfico, tá? Existem vida fora de gráfico consolidado. Então, o que vimos até agora? Teoria de Elliott, topos e fundos, suporte, resistência, as linhas de tendência, né, que nós vimos na aula 1. E depois nós vimos aqui canais de alta, baixa, canais dentro de canais, os triângulos. Pessoal, triângulo, retângulo, para mim é tudo consolidação. Ou o mercado está em tendência ou está consolidado. Ah, formou uma bandeira, para mim é consolidação. Formou uma cunha, para mim é consolidação. A partir do momento que o mercado diminui a sua amplitude e começa a trabalhar numa amplitude pequena, sem estar subindo ou sem estar caindo, é consolidação, tá? Então, chegou a hora de você praticar isso aí no seu gráfico. Abra lá os gráficos que você tem e comece a estar praticando. E pratique muito, tá certo? Ainda tem muito conteúdo pra gente estar vendo na próxima aula. Eu até me estendi um pouco mais. E detalhe, eu vou estar gravando uma aula com gráfico rodando ao vivo, onde eu vou estar traçando para vocês o que nós vimos até agora, tá? Desde suporte, resistência, as ondas e canais, enfim, tudo que nós vimos, vou estar gravando para vocês a forma que eu traço, beleza? Então se inscreva no canal, até a próxima aula, valeu!